Olá, pessoal do Gen Jurídico, um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Eu venho aqui para comentar rapidamente o teor da súmula vinculante número 56, a última súmula vinculante em matéria penal editada pelo STF. O que diz essa súmula? O texto dela é o seguinte: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros definidos no recurso extraordinário 6431-320. 641-320. Essa súmula, ela veio basicamente retratar, dar um caráter vinculante à jurisprudência que há muito tempo já estava consolidada no âmbito do STF. Qual é a ideia dessa súmula? Qual é o espírito dela? O espírito é muito simples. O condenado deve cumprir a pena no regime prisional correspondente. Só isso. Nem mais brando, nem mais gravoso. Agora, se o Estado não reúne condições mínimas para fornecer o regime prisional adequado, o condenado vai para um regime mais brando. A ideia é a seguinte: imagine que o condenado começou a cumprir a pena no regime fechado e o Brasil adota um sistema progressivo. Ele começa num regime mais grave e, preenchendo dois requisitos, um objetivo correspondente ao cumprimento de parte da pena e outro subjetivo inerente ao mérito, a condições pessoais favoráveis, ele tem direito à progressão. A progressão nada mais é do que a passagem num regime mais grave para um regime mais brando. Muito bem. Imagine que ele começou no regime fechado. Ele cumpriu mais de 1/6 da pena nos crimes comuns. Ou então mais de 2/5 ou mais de 3/5 da pena nos crimes hediondos equiparados. 2/5 se ele era primário, 3/5 no caso de reincidência. E ele apresenta mérito, ele tem merecimento, ele tem direito à progressão de regime, de passar do fechado para o semiaberto. E então, depois do semiaberto, preenchido novamente esses requisitos, para o aberto. Perfeito. Vamos lá, vamos em frente. Ele tem esses dois requisitos, estava no fechado, tem direito a ir para o semiaberto. Só que não há vagas suficientes no Brasil no regime semiaberto. O que acontecia antes dessa jurisprudência do STF? Ele tinha direito ao semiaberto, mas como faltavam vagas no semiaberto, ele aguardava o surgimento de uma vaga no regime fechado. Ele ficava no fechado esperando a criação, o aparecimento de uma vaga no semiaberto. Essa situação é errada. É errada. Ele tinha direito à progressão. A culpa pela falta da vaga não é dele. O que o Supremo consolidou nessa súmula vinculante? É simples. Ele tem direito à progressão? Sim, ele tem. Não há vaga no regime semiaberto? Não há. Ele deve aguardar no regime aberto. No regime aberto, não no fechado. Agora, qual é o problema que surge aí? No Brasil, se não existem vagas no regime semiaberto, muito menos existem vagas no regime aberto. Não há praticamente casas de albergado no Brasil. Em todo o Brasil há aí algumas, dá para contar nos dedos de uma das mãos, talvez, casas de albergado realmente funcionando. Então, ele estava no fechado, tinha direito ao semiaberto, não tem vaga no semiaberto, coloca no aberto. Mas também não tem vaga no aberto. O que é que se faz? Na prática, ele vai aguardar o surgimento de uma vaga no semiaberto, que nunca vai aparecer, numa prisão domiciliar. Então perceba, o Brasil, o sistema brasileiro que não admite a chamada progressão por saltos, que é a passagem direto do fechado para o aberto, tem que cumprir um estágio da pena no semiaberto. Se o Brasil, de um lado, na lei, não admite a progressão por saltos, na prática, ela vai acabar ocorrendo, e um salto muito grande, que nem no aberto, na casa do albergado, o condenado vai ficar. Ele vai aguardar cumprindo pena em prisão domiciliar. Você me pergunta, Kleber, mas o que vai fazer então? Dá para ter uma fiscalização efetiva no regime aberto? Isso na prática não existe. Não existe. Tirando um caso ou outro, pontual, um caso de repercussão, não existe fiscalização em regime aberto. Você vai me perguntar, tudo bem, mas dá para ele usar então uma tornozeleira eletrônica? É muito difícil conseguir isso também. Falta estrutura, falta material, falta investimento. Ô Kleber, mas e se essa súmula for descumprida? O condenado, o interessado, que entre com uma reclamação diretamente no STF, para que o STF confira na prática esse direito a ele.
E para fechar, essa súmula é polêmica, muita gente vai dizer, olha, banalizou o cumprimento da pena no Brasil, contribui para a impunidade, a culpa é do Supremo? Não, não. O STF não é responsável por políticas públicas, por construção de presídios pelo cumprimento da pena. A função do Poder Judiciário é a aplicação da lei ao caso concreto. E a lei não é aplicada por quê? Porque nós temos uma lei de execução penal de 1984, 32 anos então, que até hoje, infelizmente, pela desídia dos governos que se passaram no Brasil nesse tempo todo, uma lei de execução penal que não foi implementada. O condenado, o que diz o Supremo é isso, o condenado não vai pagar o preço da omissão do Estado. A pena justa não autoriza o cumprimento no regime mais severo. É isso. Essas são as dicas sobre essa súmula vinculante número 56 do STF. Obrigado.